estou conversando aqui com o ex-deputado federal, o analista político João Correia. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre essa via de mão dupla, complicada, onde o governo, para incentivar a indústria, o consumo no Brasil, reduz a carga tributária através do IPI, mas, por outro lado, como diriam alguns políticos, faz da esmola com o chapéu alheio, tira dinheiro do FPE e do FPM. Os governadores reclamam, os prefeitos reclamam. Como é que se equaliza isso? Mas não é problema de equalizar ou não equalizar. É a questão da galinha dos ovos de ouro. Se o governo federal não fizesse essa isenção, ainda que tópica, equivocada por conseguinte, ele teria que fazer isso muito mais genericamente. O que acontece? A indústria ia crescentemente diminuir a sua produção e o IPI que os governadores têm agora tenderia também a diminuir naturalmente ao longo desse processo de murchagem, tá certo? De redução do produto industrial. Então, quando o governo federal faz esse tipo de isenção, ele tem, aliás, já começa a surtir os primeiros efeitos. Os indicadores são de retomada, ainda que moderada, dos processos de produção, de expansão, digamos assim, dos estoques, ou de expansão da produção. Então, digamos, essa grita que os governadores ou prefeitos estão tendo agora, quer dizer, o que hoje é ruim, amanhã será melhor. Se continuasse sem nenhuma intervenção do governo federal, a indústria brasileira ia cada vez mais murchar, e o que hoje era ruim tornar-se-ia pior amanhã. Eu não sei se eu fui claro. Uhum. Ou seja, a atitude do governo federal é uma atitude extremamente correta, pena que poderia ser muito mais correta se ela fosse uma desoneração para o conjunto da indústria de transformação. Essa indústria que é a quinta maior indústria do mundo, que é a indústria brasileira. Para a gente fechar esse debate nacional, tem pergunta do internauta aqui. O Ilamis França faz a seguinte pergunta. Boa noite, Alain. Boa noite, senhor João Correia. Gostaria de saber do ex-deputado se a população deve atentar para a importância do julgamento do mensalão e a relação com o PT em todo o Brasil nestas eleições. Boa noite. E aí, deputado? Olha, eu acho o seguinte, o mensalão está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, não existe nenhuma ameaça de golpe. Ocorreram algumas malandragens de tentar aquela CPI do Cachoeira, não sei o quê, para desviar a conversa do ex-presidente Lula com Gilmar Mendes. Eu acho, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal tem se tornado uma referência para o povo brasileiro. Eu até disse um dia desses no meu Facebook que o Joaquim Barbosa, o ministro que é negro, está fazendo mais pelos negros do Brasil e talvez do mundo, do que todos esses movimentos de cota, esses movimentos intolerantes, agressivos, enfim. O meu lado negro agradece muito ao ministro Joaquim Barbosa e meu lado também semita, o meu lado índio, o meu lado europeu também garante. Eu sou um mestiço, né? O Supremo tem dado uma lição bastante importante, eu acho, de como se faz um julgamento com todo o cabedal, com toda a competência. Eu acho que o Supremo está de parabéns. E é óbvio que o povo brasileiro já passou, já não tem mais na memória a questão do mensalão. Alguns mais atentos têm, que acompanharam no passado, têm. É possível que no julgamento do chamado núcleo político, que vai envolver aí sim José Genuíno, José Disseu, Delúbio Soares, que voltou para o PT, foi chamado de volta para o PT. Ex-tesoureiro. O ex-tesoureiro. Eu acho que Duda Mendonça, enfim, esse chamado núcleo político, aí é possível que haja uma visibilidade muito maior. Agora, o que é fundamental demonstrar, que o Supremo está demonstrando, que os crimes de colarinho branco também podem ter a punição nesse país, com todo o processo do contraditório, com todo o direito de defesa amplo, geral e restrito, de modo que eu acho que o mensalão vai ser julgado, as pessoas podem ser condenadas, e presas. As pessoas podem ser apenadas, podem ser presas, etc. E a normalidade democrática do país não vai ser de forma alguma alterada. Eu acho que o debate do momento do mensalão, e que se espera muito do depoimento de Marcos Valério, é de que Lula sabia ou não sabia do mensalão. Na sua opinião, o presidente sabia de todo o esquema ou não sabia? Desde espermatozoide que o presidente sabia de tudo isso.
correto? O Marcos Valério jogou com essa hipótese o tempo todo, fez chantagem, agora acabou de fazer um pouco mais uma chantagem. É lógico que o presidente sabia disso desde cedo, porque ele tinha a intenção de fazer com que a reforma da Previdência, especialmente a reforma da Previdência, fosse aprovada. Precisava de um quórum especializado. E aí é tudo aquilo que o ministro Joaquim Barbosa falou. Tem demonstrado. Ou seja, identificou os partidos, identificou as pessoas que têm liderança, passaram a dar dinheiro, todos aqueles crimes foram cometidos. E é lógico que o presidente sabia de tudo isso. Obviamente que a oposição, especialmente o PSDB, e à época o PMDB tinha metade na oposição, na qual eu fazia parte, a oposição foi relativamente, se acovardou, achando que o governo federal, que o Lula, iria sangrar até morrer. E aí, como a economia brasileira começou a melhorar, começou a se modificar, começou a distribuir renda, uma série de elementos, o presidente Lula, na verdade, deu a volta por cima, reelegeu-se e, além do mais, reelegeu a sua sucessora. Enfim, a oposição também foi meio... Se bem que existe esse negócio do mensalão, para ser verdadeiro, na verdade, ele começa lá, com o PSDB, lá em Minas Gerais, o ex-senador Azeredo. Mas o que está sendo julgado nesse momento é o super mensalão, é o grande transatlântico mensalão, que foi essa conexão criminosa entre o PT, subornando os parlamentares federais, especialmente os deputados federais. Estamos na reta final das eleições em todo o Brasil e aqui no Acre. E como era esperado, pelo menos avisado pelos analistas políticos, o candidato do PT, Marcos Alexandre, cresceu nas pesquisas e Bocalhon acabou perdendo alguns pontos nas pesquisas de opinião pública. No entanto, deputado, a gente vê números discrepantes nas pesquisas. Uma do Ibope, por exemplo, apresenta Marcos Alexandre com um ponto na frente, empate técnico com Bocalhon. Outras pesquisas já realizadas por institutos locais apontam Bocalhon ainda com uma pequena vantagem de 8 a 10 pontos. Afinal de contas, em quem acreditar? Desculpe, eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas não vão gostar, mas eu não posso deixar de dizer. Não acreditem, pelo amor de Deus, na fraude do Ibope com a rede amazônica de televisão. Por favor, não acreditem. O Ibope, que é uma instituição tão respeitada no Brasil, que é uma das empresas mais importantes que nós temos no exterior, é uma das 10 maiores multinacionais do mundo, multinacional brasileira, no Acre, ela cumpre esse triste papel de fraudar. Pesquisas sobre pesquisas. Por que o senhor acha que é uma fraude? Porque é uma fraude sistemática. Há 12 anos que o Ibope frauda, desde que a Frente Popular existe, que o Ibope frauda. E olha, o pagamento que a Frente Popular está dando para o Ibope, ou para a rede amazônica, é a venda do nosso horário. Nosso horário não voltou ainda, correto? Porque há esse compromisso da Frente Popular com o Felipe Dau, lá em Manaus, de poder, como o Fitzcarraldo, de poder agir do Amazonas até o Acre numa hora só. Essa coisa arrogante de Coronel de Barranco. Tá? Há uma junção de Coronel de Barranco daqui com Coronel de Barranco de lá. O Ibope tem uma coisa delicada, que é essas licitações meio ainda obscuras, que eu até peço que a titular do Detran esclareça com clareza, esclarecer com clareza é ótimo, né? Mas esclareça em definitivo que não existe favorecimento do Ibope nessas questões aí dos contratos com o Detran. Mas o fato é que o Ibope tem fraudado sistematicamente essas pesquisas. O que é que ele faz? É muito fácil fraudar uma pesquisa. Ainda mais o Ibope, que é um nome. O Ibope é como Gillette. O Ibope deu no Ibope. Tá certo? Deu no Ibope. Enfim, o Ibope é algo fundamental. A Rede Globo, idem. Então, um que tem credibilidade junto com o outro, fraudam. Isso é um crime de lesa-povo. Tá certo? É um crime de lesa-povo por quê? Porque muita gente, Alain, dos eleitores acreanos simples, diz o seguinte: eu não vou perder meu voto. Eu não vou perder meu voto. Só quer votar em quem ganha. Muita gente, não é pouca gente que age dessa maneira. Quando ele pega um Ibope junto com a rede amazônica da vida, o que vai acontecer? Ele fica em dúvida, ele fica com a sua mentalidade totalmente, digamos assim, confusa. Tá certo? Então é uma coisa criminosa. Pela primeira vez o Ibope levou uma pancada que a juíza, me parece que andou proibindo
Porque você já imaginou o seguinte, um governo que é tido como o governo maior perseguidor da história desse Estado. Aí o cara vai lá, o cara do Ibope vai lá e pede a identidade, o CPF, o endereço, o nome e tal dessas pessoas. Se pega numa pessoa que vai votar na oposição, tu acha que essa pessoa vai dizer que não vai votar no candidato do governo? Então, veja só, as pesquisas outras, então, não acreditem na pesquisa do Ibope. Eles lançaram uma, porque hoje é dia 20 de setembro, hoje o Bocalhon ganha em primeiro turno, hoje. Hoje, agora. No dia da eleição, não sei. Eu acho até que não vai ganhar. Pode não ganhar. Pode ser que dê 2 turnos. Qual foi a estratégia do pessoal aí da Frente Popular com o Ibope e a Rede Amazônica? Foi o seguinte, vamos fraudar essa pesquisa, colocar o Marcos Alexandre na frente, para mostrar que vai ter segundo turno, para forçar um segundo turno. Ora, o que está acontecendo hoje? Hoje, a eleição, se fosse feito no dia 20 de setembro, o Bocalhon ganharia em primeiro turno, o Marcos Alexandre teria acima de 30 pontos, porque o PT nasce com 30 pontos. O PT é o partido mais importante que tem nesse Estado. O PT tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as estruturas, os sindicatos, as federações, metade mais um das igrejas. Enfim, é um poder total. Está correto? Mas as pesquisas mostram que o PMDB tem um desempenho na faixa dos 5%. 8%. Sim. Chega a 8%? Não, você diz o candidato Fernando Melo? Mas aí já é uma outra análise. O que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje o Bocalhon ganharia. O Fernando Melo, ao que me parece, mesmo com o peso muito grande do partido, do PMDB, da estrutura do partido, com o peso da estrutura do senador Petecão, enfim, deputado Flaviano Melo, senador Petecão, deputado Chaga Romão, a estrutura desses partidos, os deputados estaduais que existem na Assembleia Legislativa, o vereador Rodrigo Pinto, me parece que o candidato Fernando Melo ainda não recebeu, ainda não convenceu, ainda não entusiasmou o PMDBista, ainda não entusiasmou a pessoa do PSD, não sei, é PSDcista, né? PSD, não sei. Sei lá, é PSDcista, sei lá, e também o Partido do Calixto. Então, na verdade, se a coisa se mantiver nesse ritmo, provavelmente, se houver 2 turnos, não será o Fernando Melo que irá. Nós também não podemos subestimar todo o esforço, eles podem ter uma carta na manga, a estrutura do senador Petecão, do deputado Flaviano Melo, a estrutura dos partidos, do Chaga Romão, enfim, pode dar um choque, de repente, e levar o Fernando para o segundo turno. Mas, por enquanto, por hoje, me parece que não. Me parece que hoje ganharia o Bocalhon. E provavelmente, se a coisa mantivesse assim, o Bocalhon irá para o segundo turno, se houver segundo turno, com o Marcos Alexandre. Agora, as pessoas que estão de sapato alto lá no PSDB, achando que ganham e tal, só vão ganhar isso ou em primeiro turno ou em segundo, porque o povo de Rio Branco é um povo internacional. É o povo mais clarividente que existe nesse estado, talvez no Brasil inteiro. Não adianta, o povo de Rio Branco é um povo especial nesse sentido. O povo é que quer que a oposição ganhe, porque o povo pressente que se deixar tudo dominado pelo PT, Alain, o PT se acomoda, a Frente Popular se acomoda, o coronelismo se implanta, a corrupção campeia, os espaços não são democraticamente distribuídos, a economia não floresce, não há entusiasmo. Então, o povo de Rio Branco percebe que se colocar a oposição, vai melhorar o desempenho do governo do Estado, porque o governo do Estado vai saber que tem que olhar para o povo e respeitá-lo, que tem que melhorar, bem como a oposição terá que fazer alguma coisa transparente, eficiente, moderna, porque senão ela também será varrida. Então, tu vai querer me dizer que já vai acabar o nosso tempo? O senhor já extrapolou o nosso tempo e eu não tive tempo nem de fazer mais perguntas aqui dos internautas. Infelizmente acabou o nosso tempo. Olha, Obrigado posso dar uma sugestão? Só final? Me dê uma sugestão. Chame alguns economistas do Departamento de Economia para discutir tematicamente um pouco essa crise e seus reflexos no Acre, tá certo? Na Amazônia. Eu acho que é uma coisa extremamente fundamental que a população, de alguma maneira, tem que saber e a população também acompanha, né? E aí, olha, Alain, eu estou ao seu dispor. Muito obrigado. Tá certo? Para opinar a hora que você deseja. Obrigado pela tua vida. É sempre prazer bater um papo contigo, viu? Um grande abraço. Daqui a pouquinho nós voltamos para sequência, para o último bloco do nosso Gazeta Entrevista. Até já!
Música